Senhor realizou. Quando Israel pelo deserto andou, muitos milagres o Senhor realizou. Quando Israel pelo deserto andou, saiu da rocha, água saiu. 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 Muitos milagres o Senhor realizou. Quando Israel pelo deserto andou, muitos milagres o Senhor realizou. Quando Israel pelo deserto andou, parou o sol no céu, parou. 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 Muitos milagres o Senhor realizou. Quando Israel pelo deserto andou, muitos milagres o Senhor realizou. Quando Israel pelo deserto andou, caiu Jericó, caiu. Caiu Jericó, caiu. Caiu Jericó, caiu. Caiu Jericó, caiu. Muitos milagres o Senhor realizou. Quando Israel pelo deserto andou. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Oi, gente! Boa tarde! Tudo bom com vocês? Hoje sou eu, tia Suzana, que estou responsável pelo nosso Momento Espaço Kids. Sejam bem-vindos a mais um domingo que a gente está aqui. Eu e você estamos aqui juntinhos para aprender um pouco mais sobre Deus, sobre o Senhor. E a gente vai continuar estudando sobre os livros da Bíblia. A gente vai continuar a nossa viagem pelo Velho Testamento. Vocês sabem, a tia Carol falou para vocês na semana passada, no domingo passado, que nós concluímos o primeiro capítulo, que é Gênesis. Ela explicou e relembrou um pouco para vocês como a gente estudou, quais as histórias que a gente estudou, e também ela contou a primeira história do livro de Êxodo, que é o livro que a gente iniciou na semana passada. Ela contou a história de Moisés, não foi, gente? Gente, que história maravilhosa, não é? Como Moisés, ele foi um homem tão abençoado. Desde nenenzinho, ele já era protegido pelo Senhor e ele cresceu e se tornou um servo muito especial. Hoje, a minha missão, lembra da missão? A tia Carol falou que todos nós temos uma missão, não é? Hoje, a minha missão é continuar falando sobre esse livro tão importante, sobre a história de Moisés também, mas principalmente sobre o povo de Israel. Relembrando, gente, antes de relembrar, a gente vai ter que fazer uma coisa muito importante: oração. Então a gente tem que fazer uma oração primeiro, para Deus abençoar aqui o nosso momento de hoje, e aí a gente continua falando sobre o livro de Êxodo, tá bom? Então vem comigo, fecha o olhinho e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por mais um dia de vida. Eu espero que todas essas crianças e pessoas que estão assistindo esse momento de hoje sejam abençoadas, que a gente possa aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre os ensinamentos de Deus. Senhor, abençoa o nosso coração, a nossa mente, para que a gente só consiga pensar no que o Senhor quer nos ensinar hoje. Nos ajuda, seja comigo, seja com todas as pessoas que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Tudo certo? Então agora a gente vai começar. Lembra que a tia Carol falou que Deus mandou 10 pragas para que o faraó liberasse o povo de Israel do Egito? Gente, vocês lembram quantos anos eles passaram escravos no Egito? 400 anos. Eles passaram 400 anos escravos no Egito. Mas teve uma hora que Deus disse: chega, eu quero que o meu povo me adore livre, eu não quero mais que eles sejam escravos. Então Deus mandou 10 pragas, mandou piolho, mandou rã, mandou inseto, mandou doença para os animais, 10 pragas.
E o faraó tinha um coração, duro que nem uma pedra. Ele não queria de jeito nenhum libertar os escravos dele. Ele achava que era dono daquelas pessoas, gente. Olha só que homem horrível, não é? Mas Deus, ele é tão poderoso que ele mandou essas 10 pragas. Mas Faraó não queria de jeito nenhum liberar. Somente na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, foi que o Faraó liberou essas pessoas, né, o povo de Israel, para sair do Egito e viver no deserto. Mas, gente, a tia Carol também falou na semana passada que quando o faraó libertou esses escravos, libertou o povo de Israel, eles fizeram uma celebração muito importante, que até hoje nós fazemos também, que é a Páscoa, não é? Eles mataram um cordeirinho, um animalzinho, e esse animalzinho significava, sabe o quê? Que no futuro Deus ia mandar o seu cordeiro perfeito, que é Jesus, para morrer e nos libertar dos nossos pecados, tá certo? Então a Páscoa, ela significa justamente isso, libertação. Assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão, Jesus, ele também nos liberta dos nossos pecados, tá certo? Então, quando eles foram libertos, finalmente eles conseguiram agradecer ao Senhor de forma tão perfeita que Deus instituiu ali, naquela celebração, a Páscoa, tá certo? Depois disso, eles começaram a caminhar no deserto, gente. Mas vocês acham que o faraó ia deixar eles livres assim, sem fazer nada? Vocês sabem o que foi que o faraó fez? Ele mandou todo o seu exército ir atrás desses escravos e trazerem eles de volta. Olha só, gente, eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, tá certo? Olha só a cara do faraó, como ele estava bravo, não é? Ele disse, eu não quero libertar e eu vou atrás desses escravos e eu vou trazer eles de volta para o Egito. E então o povo de Israel começou a andar muito rápido no deserto, até que eles chegaram no Mar Vermelho. Gente, como eles iriam atravessar o Mar Vermelho? Vocês têm ideia de como eles ficaram desesperados? Olha, o mar estava na frente, o exército do faraó estava atrás deles querendo capturar, então eles começaram a se desesperar. Mas Moisés, olha só como Moisés ainda estava aí, estava assim, de olho aberto. Ele era um homem tão especial e ele agradeceu ao Senhor por todo aquele momento e ele orou a Deus. E vocês sabem o que foi que Deus fez, gente? Deixa eu mostrar para vocês que só eu falando não vai adiantar não, mas se eu mostrar, olha só, Deus concedeu a Moisés uma força, um poder tão grande que ele conseguiu abrir o Mar Vermelho. Mas foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Não, foi Deus, o poder de Deus, mas ele fez através de Moisés, tá certo? Então, Deus abriu o Mar Vermelho com sua força tão grande e o povo de Israel conseguiu passar a pés secos. Eles não se molharam nem um pouquinho, gente. Já imaginou? E quando eles conseguiram atravessar, o exército de Faraó ficou para trás e não conseguiu pegá-los. Olha só que maravilhoso. Desde sempre Deus cuidando desse povo, não é? Esse povo que sofreu por 400 anos lá no Egito, mas mesmo assim Deus continuou cuidando deles lá no deserto. Quando eles conseguiram fugir, eles continuaram a viagem no deserto, tá certo? Eles continuaram caminhando e caminharam por muitos e muitos e muitos dias. E chegou um momento que a comida estava acabando. Eles trouxeram comida do Egito, mas uma hora a comida ia acabar, não é, gente? Então eles começaram a reclamar. Ai, gente, o povo de Israel era tão reclamão. Você também reclama demais das coisas?
Olha, você tem que ficar sabendo que Deus ele não gosta de pessoas que reclamam demais. Não pode. Ele fica muito bravo. Então o povo de Israel era um povo que reclamava demais. Todo dia eles reclamavam de alguma coisa. Quando a comida começou a acabar, eles começaram a reclamar que Deus não ajudava eles, que eles iam morrer no deserto de fome, de sede. E vocês sabem o que foi que Deus fez, gente? Deus mandou cair do céu. Olha só que essa imagem que eu vou mostrar a vocês. Olha só, gente. Deus mandou maná do céu. Vocês sabem o que é maná? É tipo um pãozinho, mais ou menos parecido com bolo. Ele mandou cair do céu, maná. E também mandou essas aves. Vocês estão vendo aves aqui em cima, ó? Pronto. Essas aves são chamadas de codornizes. Essas aves Deus mandou para eles também, para eles caçarem e poderem comer. Então eles não podiam mais reclamar de nada, não é? Porque eles tinham comida, tinham pão. Mas e a água? Deus mandou a água também. Ele transformou uma água que era amarga numa água doce, para que todos eles pudessem sobreviver e ficassem saudáveis, mesmo estando no deserto. Tá certo, gente? Então, o povo de Israel continuou a sua jornada pelo deserto. E eles passaram, gente, ó, muito tempo no deserto, mas muito tempo mesmo, tá certo? E durante essa viagem deles, aconteceu muitas coisas. E eu vou contar para vocês algumas dessas coisas que aconteceram, tá certo? Olha só, eles estavam caminhando já há algum tempo e quando eles chegaram em um monte, esse monte a Bíblia chama de Monte Sinai. Olha só, Monte Sinai, tá certo? Nesse monte, Deus falou com Moisés e chamou Moisés para subir no monte. Então Moisés obedeceu ao Senhor e subiu lá no monte. Sabe o que foi que Deus falou para Moisés? Ele mandou 10 mandamentos. Olha só, vou mostrar para vocês. Deus deu para Moisés 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra. Então ele colocou e disse para Moisés que todas as pessoas de Israel precisavam obedecer a esses 10 mandamentos, a essas 10 regras, tá certo? Mas eles só precisavam obedecer essas? Não, eu vou falar disso já já. Mas essas 10 regras aqui eram as mais importantes, tá certo? E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre os 10 mandamentos. Tem até uma novela, não é? Uma novela chamada Os 10 Mandamentos? Pois é, foram esses 10 mandamentos que Deus deu a Moisés e ao povo de Israel para eles obedecerem. Mas o que é que dizia essas 10 leis, essas 10 regras? O que é que dizia delas? O que é que elas diziam, na verdade? Olha só, eu trouxe uma imagem que vai mostrar um pouco, aliás, tem os 10 mandamentos aqui, mas a imagem que eu vou mostrar não é exatamente a que Moisés recebeu não, tá, gente? Essa aqui é só um exemplo de como as 2 tábuas eram. Olha só, o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Olha só, o primeiro mandamento é o mandamento mais importante de todos. Deus disse: não podem ter outros deuses. Você só pode adorar a um Deus. Esse mandamento continua até hoje, viu, gente? Deus deu para o povo de Israel, deu para Moisés, mas Ele está dando hoje para mim e para você também. A gente não pode adorar outros deuses, somente a Deus. O segundo mandamento é: não farás imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto, honra o teu pai e a tua mãe. Olha só, gente, que importante, não é? Deus, Ele mandou, Ele colocou nessas 2 tábuas aí, ó. Honra teu pai e a
significa obedecer, significa fazer tudo o que eles mandam, tá certo? Então, quando você honra e ama os seus pais, você está obedecendo não só a eles, mas a Deus também, porque está aqui, ó, nas tábuas da lei, não é? O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. Furtar significa roubar, tá, gente? Então, Deus disse, ó, não pode roubar nada de ninguém. O nono, não dirás falso testemunho. O que é que isso significa? Significa que a gente não pode mentir. Não pode falar coisas que são mentiras, tá certo? E o décimo e o último é não cobiçarás. O que é cobiçar? Cobiçar, gente, significa ter inveja do que os outros têm. Imagina aí, se você tá na sua rua, brincando com seus coleguinhas e o seu coleguinha tem uma bicicleta bem bonita. E aí você fica, eu queria tanto uma bicicleta, e fica com raiva porque queria a bicicleta do colega. Isso se chama cobiçar, significa ter inveja do que os outros têm. Então a gente não pode fazer isso também. Nas leis do Senhor está dizendo que a gente não pode, tá certo? Então esses 10 mandamentos, essas 10 regras foram as 10 primeiras regras que Deus mandou para o povo de Israel. Mas ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que não foram só essas leis que Deus mandou. Ao longo da jornada do povo de Israel no deserto, Deus mandou várias regras para eles seguirem. Sabe por quê, gente? Porque Deus, Ele é um Deus de ordem. Ele não gosta de bagunça. E vocês sabem que se a gente obedece regras, a gente está fazendo com que tudo esteja organizado, não é? Pensa aí na sua casa. Quando você bagunça tudo, bota todos os brinquedos no chão, no final do dia, o que é que a sua mãe diz? Vamos juntar os brinquedos. Isso é o quê? Uma regra. Por que tem que juntar os brinquedos? Para a casa ficar limpa e organizada. Não é isso? Então, quando Deus ele manda uma regra, a gente precisa obedecer. Porque Deus ele é um Deus organizado. Tá certo? E nós precisamos obedecer para que tudo seja organizado na nossa vida também, tá certo? Então, muitas outras regras Deus mandou para o povo de Israel, mas essas aqui foram as 10 primeiras e as 10 principais, que essas regras aqui nós hoje também precisamos obedecer, tá bom? Combinado? Então a gente vai tentar obedecer essas regras aqui todos os dias. Tá certo? Vamos combinar isso? Ótimo. Mas, gente, chegou em um momento, lá na jornada do povo de Israel, que Deus olhou e Ele precisava, e viu que eles precisavam de um lugar para adorar a Deus. Eles não tinham nenhum lugar, eles não tinham igreja, eles não tinham casa de tijolo, eles não tinham. Então, foi o que Deus fez. Deus chamou Moisés mais uma vez no monte e explicou para Moisés todas as regras que ele poderia seguir para construir um lugar de morada para Deus. Um lugar que Deus vai morar? Sim, exatamente. Esse lugar se chamou Tabernáculo. Vou dizer de novo. Tabernáculo. Esse lugar, esse daqui, gente, vocês estão vendo na imagem, ele foi um lugar que Deus planejou para que o povo de Israel pudesse adorá-lo, mesmo estando no deserto, tá certo? Então, lá no deserto, Deus mandou que Moisés subisse no monte e explicou todas as regras que Moisés precisava fazer. Ele precisava ter tecidos, ele precisava ter ouro, ele precisava ter várias coisas para poder construir o tabernáculo, tá certo? Então, olha, essa imagem aqui apresenta como ficou o tabernáculo que Deus mandou construir, tá certo? Olha só como ele era bonito, tá vendo?
Ele tinha todos esses panos ao redor e dentro dele tinha uma cabana, mais ou menos parecido com uma cabana. E dentro dessa cabana, gente, tinham vários utensílios, várias coisas que eram usadas para serem instrumentos ali, para que o sumo sacerdote pudesse também adorar o Senhor lá dentro, tá certo? Eu trouxe aqui uma outra imagem para vocês, que mostra um pouco como era dentro do tabernáculo. Olha só. Tá vendo, gente, ó? Aqui fora, tá vendo aqui, ó? Bem aqui. Eu tô olhando pra baixo porque o computador tá aqui, viu, pessoal? Tô olhando no computador porque senão eu não consigo ver nenhuma imagem. Olha só. Essa parte daqui era onde eles faziam sacrifícios. Eles pegavam os animaizinhos, todos os animaizinhos, e aí o animal tinha que ser perfeito, tá? Não podia ser cego, não podia não ter pato, não pode. Tinha que ser todo perfeitinho para poder ser sacrificado e para que o Senhor recebesse a adoração, tá certo? Então, esse lugar aqui era o lugar de sacrifício. Quando entrava na cabaninha, tá vendo a cabaninha, ó, aqui? Tinham 2 cômodos nessa cabaninha. O primeiro cômodo, que é esse maior, tá vendo? Se chamava santuário, tá certo? É onde o sumo sacerdote poderia entrar e lá ele poderia fazer as suas orações, poderia entregar também os pecados das pessoas, do povo de Israel, a Deus naquele local, e Deus perdoaria os pecados das pessoas ali. Mas o cômodozinho menor, que é esse daqui, ó, tá vendo? Esse cômodo era o mais especial. Ele se chamava Santo dos Santos, o Santo dos Santos, porque era lá que Deus vinha, era lá que Deus morava, tá certo? Então, quando apenas uma pessoa podia entrar no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote, como eu estava falando para vocês. O sumo sacerdote, gente, olha só, que eu vou mostrar para vocês uma imagem de quem era o sumo sacerdote. Olha aqui. O sumo sacerdote era um homem escolhido. Esse homem, ele era escolhido justamente para fazer todo esse trabalho, de matar os animaizinhos, de fazer orações pelo povo, de entregar os pecados das pessoas a Deus. E somente uma vez no ano ele poderia entrar no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos, Deus o cobria de toda a autoridade, tá certo? Então, lá o sumo sacerdote, ele tinha que ter toda a roupa perfeita. E tudo isso, gente, Deus também explicou. Cada detalhe, todos os detalhes da roupa dele, todos os detalhes do tabernáculo, Deus mandou, ó, tudo bem direitinho e falou tudo para Moisés. E Moisés obedeceu e construiu todo o tabernáculo, tá certo? Vou deixar aqui mais uma vez a foto do tabernáculo para vocês continuarem vendo ele, ó. Olha só como ele ficou lindo, não foi, gente? E até as cores, Deus também escolheu as cores. Então, gente, olha, o tabernáculo era aquele lugar onde o povo de Israel poderia se reunir. Hoje em dia a gente não se reúne na igreja, não é? Pois é, lá naquela época eles se reuniam aqui, no tabernáculo. E o tabernáculo também era a habitação do Senhor no meio do deserto. Tá certo, gente? Mas será que o povo de Israel ficou feliz para todo sempre? E para onde é que esse povo ia, tia Suzana? Para onde é que esse povo ia? Eles iam ficar rodando no deserto a vida toda? Não, gente. Eles tinham um destino. Eles queriam chegar na terra que Deus prometeu a Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? O povo de Israel, ele é descendente de Abraão, dos filhos de Abraão, não é? Então, esse grande povo, a eles foi prometido uma terra. Essa terra se chama Canaã.
e eles queriam chegar na terra de Canaã. Por isso eles estavam atravessando o deserto. Mas, será que eles foram felizes no deserto? Tudo deu certo? Eu posso adiantar para vocês uma coisa. Na semana que vem, vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse povo, sobre o povo de Israel. E vocês vão ver que eles, apesar de todo o cuidado que Deus teve, de mandar comida do céu, de dar água, de dar roupas, de dar tudo para eles, e ainda deu o tabernáculo, foi? Para onde eles podiam adorar e entregar os seus pecados a Deus, eles mesmo assim tinham um coração que reclamava demais. Mas isso vocês vão saber só no próximo domingo, tá certo? E eu acredito que no próximo domingo a gente encerra aqui o livro de Êxodo, tá bom? Mas por enquanto, vocês estão curiosos para saber o que é que vai acontecer com o povo de Israel, que está ali no deserto ainda? Pois semana que vem a gente aguarda vocês aqui para mais um Momento Espaço Kids, tá certo? Um beijo, pessoal, para vocês. E as lições que a gente pode tirar disso, o que é? Que Deus, Ele cuida de todos os que Ele ama, tá certo? Ele cuida de você, Ele cuida de mim, cuidou do povo de Israel enquanto estava no deserto, deu água, comida, alimentação, roupas. Ele deu possibilidade das pessoas adorarem a Ele no deserto, né? Dando o tabernáculo. Então Ele é um Deus muito cuidadoso. Ele cuida de nós todos os dias. E a outra lição que a gente pode aprender é que Deus, Ele é detalhista. O que é isso? É que Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Lembra quando Ele mandou fazer o tabernáculo? Até a roupa do sacerdote, gente, Ele planejou tudo nos mínimos detalhes. E assim, Ele também é conosco. Ele planejou a nossa vida nos mínimos detalhes. E todos os dias já estão planejados por Ele, da sua vida e da minha vida também. Tá certo? Então fica com essas lições na cabeça e eu espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau! Pelo deserto andou, muitos milagres o Senhor realizou. Quando Israel pelo deserto andou, abriu o mar vermelho, abriu, abriu o mar vermelho, abriu, abriu o mar vermelho, abriu.
o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim.